Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, Sinais de Esperança, um curso gratuito. Hoje nós vamos estudar a aula de número 4, que tem como título O Tribunal de Cristo. Introdução da lição. O Tribunal de Cristo é o evento que marca a entrega dos galardões aos salvos em Cristo, fruto de suas boas obras. Nesta lição, conheceremos o propósito do julgamento dos salvos no tribunal de Cristo. Identificaremos o tempo e o local do tribunal de Cristo. Confirmaremos que Jesus Cristo é um justo juiz. Veremos os parâmetros para o julgamento das obras dos salvos em Cristo Jesus e finalizaremos o nosso estudo conhecendo os benefícios do julgamento no tribunal de Cristo. Item número 1 da lição: propósito do julgamento dos salvos no tribunal de Cristo. Os salvos em Cristo Jesus, uma vez já tendo sido arrebatados, terão suas obras realizadas de serviço para o reino de Deus na terra, ou seja, depois da sua salvação, avaliadas nos critérios de qualidade e quantidade. Quer dizer que, pois a igreja tiver sido arrebatada, então as obras realizadas pelos servos a serviço do reino de Deus serão avaliadas, tanto na questão de qualidade como de quantidade, bem como qual foi a motivação para que estas obras sejam então recompensadas, ou não. E de forma coletiva, este julgamento vem a preparar a igreja para reinar com Cristo. Então, numa síntese, o propósito do julgamento no tribunal de Cristo, dos salvos, ou seja, todos os salvos em Jesus, vão comparecer ao tribunal de Cristo, para que as suas obras a serviço do reino de Deus sejam provadas e julgadas, com relação tanto à questão da qualidade, como da quantidade e as suas motivações pelas quais elas foram realizadas. Portanto, esse tribunal não se trata de condenação, porque os que estiverem ali, e no caso é a igreja que foi arrebatada, estes já estão salvos. Não há mais condenação para estas pessoas. Mas ali receberão os galardões, as recompensas pelas obras realizadas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aqui o apóstolo Paulo caracteriza exatamente este acontecimento que é o tribunal de Cristo. No item 2, nós vamos ver qual é o tempo e local do julgamento dos salvos no tribunal de Cristo. E nós podemos, então, agora aqui perceber nesta cronologia, na aula passada nós falamos sobre o arrebatamento, e agora nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, que está aí nomeado com o número 1, né? Tribunal de Cristo. Ele vai ocorrer logo após o arrebatamento da igreja e vai ser um evento realizado no céu. Apesar de nós não sabermos nem o tempo nem a hora da segunda vinda de Cristo, julgamento no tribunal de Cristo dar-se-á logo após o arrebatamento da gloriosa igreja do Senhor. E como já falamos, será realizado no céu. Provavelmente na sala
do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4, versículos 4 ao 10, faz exatamente uma descrição desse trono, dessa sala. Então, provavelmente o tribunal de Cristo vai ser o julgamento no tribunal de Cristo dos salvos em Jesus, será exatamente nesta grande sala, a sala do trono. Mas quem vai julgar? Quem vai julgar, então, os salvos no tribunal? É o próprio Cristo. E Jesus Cristo é um justo juiz. Jesus Cristo, o justo juiz, julgará todas as obras de cada salvo em Cristo, sem acepção de pessoas, de forma precisa, exata e com registros comprobatórios, contundentes, que não deixarão quaisquer dúvidas sobre a legitimidade, justiça e autoridade do julgamento do tribunal de Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, ele declara exatamente isso, que Jesus é um justo juiz e é ele que vai realizar esse julgamento. João 5, 25, 26 e 27 diz assim: porque assim como ao Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, a autoridade é de Jesus. Então, Jesus Cristo, um justo juiz, julgará todas as obras dos salvos em Cristo. E julgará isso com legitimidade, com justiça e autoridade, porque essa autoridade foi lhe concedida pelo Deus Pai. Vamos então agora ver quais são os parâmetros, ou identificar quais são os parâmetros para o julgamento das obras dos salvos em Cristo Jesus. Então, nós falamos já sobre o propósito desse julgamento, que é recompensar os salvos pelas obras realizadas, o tempo e o local, não sabemos bem quando vai ser realizado, mas será depois do arrebatamento da igreja, no céu, provavelmente na sala do trono, e o julgador será Jesus Cristo, o justo juiz. Agora, que parâmetros vão ser utilizados para o julgamento destas obras dos salvos em Cristo? E o primeiro parâmetro é a qualidade das obras realizadas. Serão caracterizadas como boas obras quando forem realizadas sempre para o louvor, para a honra e para a glória de Deus, com efeitos eternos, feitas segundo os preceitos da fé cristã. Serão caracterizadas como más obras quando elas forem realizadas sempre para o louvor, honra e glória do homem, com efeitos inúteis, feitas segundo os interesses dos homens e sem qualquer participação do Senhor. Então, toda e qualquer obra que venha glorificar a Deus, essa tem efeito eterno e é realizada segundo os preceitos da fé cristã. Porque toda a glória e toda a honra é de Deus. Agora, quem realiza obras para sua própria honra ou para sua própria glória, essas obras têm efeitos inúteis. Ou seja, não serão recompensadas. O segundo parâmetro é a quantidade das obras realizadas. Muitos dizem que quantidade não é qualidade. Porém, na nossa vida espiritual, precisamos de forma diligente e incansavelmente trabalhar na obra do Senhor, com excelência de qualidade, pois a obra é grande e os ceifeiros são poucos. Quanto mais plantarmos na obra, também colheremos. Tudo para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 7 ao 9,
o apóstolo Paulo, ele registra essa lei espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9. Então ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Muito bem, então a quantidade também será um parâmetro importante. O outro parâmetro será a motivação das obras realizadas. Todas as obras dos salvos em Cristo não podem ser realizadas para sua própria honra, de modo a que venham a ser exaltados pelos homens. A obra do cristão deve ser realizada segundo um coração desprovido de interesses pessoais ou de reconhecimento humano. Tudo que falamos ou fazemos devem ser feitos para a honra e para a glória de Deus. Então, está aí os 3 parâmetros que serão utilizados para o julgamento das obras dos salvos. Jesus. No tribunal de Cristo. No item 5 da lição, nós vamos agora falar sobre os benefícios do julgamento no tribunal de Cristo. Todas as obras dos salvos em Cristo serão provadas pelo fogo. As que forem aprovadas assumirão um caráter reluzente de nobreza, durabilidade e de serem espirituais, representadas por metais nobres de ouro e prata e pelo reluzente encantamento das pedras preciosas. Por outro lado, as obras não aprovadas dos salvos em Cristo se extinguirão, não serão recompensadas e serão representadas pela madeira, feno e palha que se consomem no fogo e não tem durabilidade. Então, veja bem, aí nas letras A e B, há exatamente uma, uma comparação das obras que são nobres, têm durabilidade e que são espirituais. São comparadas aos metais ouro, prata e pedras preciosas. Está na letra A. E também existem as obras que não serão aprovadas, elas serão extintas, porque elas são comparadas à madeira, à palha e ao feno, o chamado restolho, em que o fogo consome. Isso está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 13, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 ao 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, a obra de cada um será provada pelo fogo. Se for obras espirituais, é como ouro, a prata e pedras preciosas, que não se consomem no fogo. Mas se for obras não espirituais, é como a madeira, a palha e o feno, que é consumida pelo fogo, conforme aí a representação da letra A e da letra B. O Senhor Jesus, ele vai julgar cada salvo em Cristo, de forma individual,
avaliando todas as suas obras realizadas na terra em favor do reino de Deus, recompensando-as com a concessão de coroas, é símbolo de poder, honra, autoridade e vitória, ou mesmo subtraindo algumas recompensas, ou em outro caso, purificando-as. Então, a Bíblia Sagrada não fala quais são essas recompensas, mas ela tipifica essas recompensas a coroas. Nós só saberemos, então, o teor desta recompensa, ou o conteúdo desta recompensa, quando lá estivermos no tribunal de Cristo para recebê-las. Por enquanto, a Bíblia só revela que são coroas. E coroa simboliza exatamente poder, honra, autoridade e vitórias. Então, os galardões estarão exatamente relacionados a estas condições de poder, de honra, de autoridade e de vitória. Por enquanto, a Bíblia só faz esta semelhança dos galardões à coroa. E aí, o apóstolo Paulo, especialmente, ele foi falando sobre essas coroas. Então, a primeira que ele fala é sobre a coroa incorruptível. O apóstolo Paulo revela que esta coroa simboliza basicamente as demais em seu caráter de qualidade e durabilidade permanente. Com paciência e firmeza, temos que trabalhar diligentemente na obra do Senhor, para ser recompensado por uma coroa incorruptível, no sentido moral e espiritual. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 25, o apóstolo Paulo diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O apóstolo Paulo vai também falar sobre a coroa da justiça, ou melhor dizendo, sobre a coroa da vida, como o ponto número 2. O ponto número 1 é a coroa corruptível, número 2, coroa da vida. E nesse caso não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo João, que nos revela que os cristãos que perseverarem ou que perseveram diante das provações, ou seja, enfrentam as tribulações com fé e paciência, de forma confiante e destemida, receberá como prêmio a coroa da vida. Então, receberão a coroa da vida aqueles que perseveram na fé, que perseveram diante das provações. Isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 8 ao 10, que diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 ao 10. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declararam judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Logo em seguida, no item 3, a coroa da glória. E aqui é o apóstolo Pedro que fala sobre isso. Ele nos anuncia que os pastores, que os ministros e obreiros da casa do Senhor, que apacentam as ovelhas com amor, de boa vontade e de acordo com a vontade do Senhor Jesus,
sem interesses pessoais, de ganho de dinheiro ou domínio das pessoas, mas unicamente pela motivação de sua chamada feita pelo Senhor, querendo sempre a salvação das ovelhas, estes aí receberão como prêmio a coroa da glória. E é na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículos 1 a 4, que o apóstolo Pedro fala isso. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, a coroa da glória está exclusivamente para aqueles que têm os deveres do ministério, para aqueles que trabalham na obra de forma espontânea, sem ter sórdida ganância, trabalham com boa vontade e não querem ser dominadores. Antes de tudo, eles cuidam com amor do rebanho de Jesus. Coroa de número 4 é a coroa da justiça. E aí é o apóstolo Paulo que menciona que aquele que vive uma vida correta diante de Deus e dos homens e espera com amor a segunda vinda de Jesus, receberá como prêmio a coroa da justiça. E isso está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, da carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 ao 8, que diz assim: Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por último, item número 5, a coroa de júbilo, ou também chamada coroa de exultação. E aí, novamente, é o apóstolo Paulo que registra que os obreiros de Cristo, que produzem os frutos de evangelizar, de ganhar mais almas para o reino de Deus, receberá como prêmio uma coroa de júbilo. Então, aqueles que trabalham pregando a palavra, evangelizando nas ruas, para ganhar pessoas, almas para o reino de Deus, esses terão direito à coroa da exultação, ou coroa de júbilo. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos. Nós vamos ler aqui do capítulo 2, versículos 19 e 20. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20, que diz: Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa de júbilo em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus, em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então, o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala aqui da seguinte forma: quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa de júbilo ou de exultação? Na presença do Senhor.
Não somos nós mesmos? Sim, somos nós que realmente a nossa glória e a nossa alegria é manifestada nesse sentido de ganhar almas para o reino de Deus. Portanto, aí estão, em síntese, o que vai acontecer no tribunal de Cristo, onde as obras dos salvos serão comparadas, aí no item A, ao ouro, prata ou pedras preciosas, ou ao item B, madeira, palha e feno. As que forem comparadas ao item A serão aprovadas, ao item B serão reprovadas. A partir daí, as aprovadas receberão recompensas, os galardões lá no céu, que a Bíblia representa como coroa. Não sabemos, ou coroas, não sabemos muito bem que seja, mas a sua representatividade está ligada a símbolos de poder, de honra, de autoridade e de vitória. E aí nós temos nessa tipificação de coroas, A1, coroa incorruptível, A2, coroa da vida, A3, coroa da glória, 4, coroa da justiça, A5, coroa de exultação, cada uma ligada a uma atividade na obra do reino de Deus. Aquele que perseverar até o fim, aquele que trabalhar fielmente para o Senhor, sem qualquer motivação pessoal, mas apenas pela sua vocação, pelo seu chamado, poderá receber as 5 coroas. E para isso é que nós devemos ter como meta específica, não para nossa honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Concluindo a aula de hoje. O julgamento no tribunal de Cristo é algo que está reservado somente aos salvos em Jesus Cristo. E vai avaliar, melhor dizendo, a qualidade e as motivações de nossa conduta como cristãos na Terra, nos dando o balizamento da intensidade do nosso amor a Cristo e à obra do Senhor. Ou seja, nosso proceder, nossa conduta ética, nossa conduta moral, a nossa conduta espiritual no reino de Deus prova o nosso amor à obra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula do curso Apocalipse, os sinais de esperança. Um curso gratuito, se Deus permitir.